Fala, futuro engenheiro. Então, hoje continuaremos nossa jornada na disciplina de Fenômenos de Transporte 3, explorando um tema fundamental, a distribuição de temperatura em sistemas de engenharia. Antes de mergulharmos no assunto principal, vamos fazer uma rápida revisão sobre transferência de calor, sendo esse assunto essencial para a gente entender o conceito que vamos abordar nessa aula. Então, para dar andamento na nossa aula, a gente vai começar com uma breve introdução, onde prosseguiremos para alguns conceitos fundamentais, onde a gente vai conseguir explorar os três principais mecanismos de transferência de calor, a condução, a convecção e a radiação, e entender como cada uma funciona. Ela é bem crucial para a gente compreender como a temperatura se distribui em diferentes sistemas de engenharia. Então, a gente vai ilustrar cada mecanismo com exemplos práticos e destacando sua relevância em aplicações no mundo real. Já na etapa sobre a distribuição de temperatura, analisaremos como a temperatura se distribui em materiais sólidos e em fluidos, considerando fatores como condutividade térmica e correntes de convecção. Discutiremos também a distribuição de temperatura em sistemas que envolvem radiação entre corpos e a combinação dos três mecanismos, e destacaremos a importância de compreendermos essas distribuições para o design eficiente de equipamentos em diversas áreas de engenharia. Vamos abordar também algumas aplicações práticas, explorando como a distribuição de temperatura em paredes planas é crucial para o designer de isolamento térmico em edifícios, garantindo conforto térmico e eficiência energética. Analisaremos como a distribuição de temperatura influencia o projeto, sistema de refrigeração em ambientes como salas de servidores, assegurando o funcionamento seguro e eficiente dos equipamentos de TI. E abordaremos a importância da distribuição de temperatura em fornos industriais, para garantir a qualidade e uniformidade dos produtos acabados. E para a gente absorver com bastante eficiência o conteúdo abordado nessa aula, vamos citar alguns exemplos no cotidiano e em sistemas industriais, bem para a gente conseguir assegurar que a gente entendeu sobre esse conteúdo. E por fim, encerraremos destacando a importância da análise cuidadosa da distribuição de temperatura em sistemas de engenharia, enfatizando seu impacto na eficiência, segurança e qualidade dos sistemas. Então, vamos para o conteúdo da nossa aula? A transferência de calor é um campo importante na física e na engenharia, envolvendo o estudo da troca de energia térmica entre sistemas. Alguns conselhos fundamentais incluem a condução, a convecção e a radiação. Então, a condução é um dos principais mecanismos da transferência de calor e ocorre quando o calor é transmitido através de um material ou entre materiais que estão em contato direto. Esse processo acontece devido à agitação das partículas dentro da substância, que transferem energia térmica de partícula para partícula. Materiais condutores, como metais, geralmente têm uma capacidade maior de conduzir calor do que materiais isolantes, como o plástico ou a madeira. A taxa de transferência de calor por condução, ela depende bastante da condutividade térmica do material e da área de contato entre as superfícies. Já no caso da convecção, ela ocorre em fluidos, como líquidos e gases. Esse processo ele é bastante impulsionado pela diferença de densidade que ocorre devido à variação da temperatura. Quando uma região de um fluido é aquecida, as partículas tornam menos densas e sobem para a superfície, enquanto o fluido mais frio e mais denso se desloca para a parte de baixo. Isso cria correntes de convecção que transportam calor pelo fluido. A convecção pode ser natural, quando ocorre devido apenas à diferença de temperatura, ou forçada quando é induzida por uma fonte externa de energia, como uma bomba em sistema de aquecimento e resfriamento, ou até mesmo quando a gente vai aquecer a água para fazer o café. É um ótimo exemplo sobre a convecção de calor. Já no caso do nosso terceiro mecanismo de transferência de calor, ele ocorre através da emissão e propagação de energia, que ocorre em formas de ondas eletromagnéticas. Então, diferentemente da condução e convecção, a radiação ela não requer um meio material para se propagar, podendo ocorrer até no vácuo. Todos os corpos com temperatura acima do zero absoluto, eles emitem uma radiação térmica hoje, sendo que a taxa de emissão depende da temperatura e da natureza da superfície do corpo. A radiação térmica ela pode ser absorvida, refletida ou transmitida por outros corpos, e ela é responsável por fenômenos como aquecimento solar e a troca de calor entre objetos a temperatura ambiente. Então, um exemplo que a gente pode ter é quando a gente está
próximo de uma fogueira. A gente sente uma onda de calor, mesmo estando a uma certa distância do fogo. Então, esse é um ótimo exemplo sobre a radiação. Agora vamos falar um pouquinho sobre a distribuição de temperatura. A distribuição de temperatura, em diferentes configurações, ela depende de vários fatores, incluindo os mecanismos de transferência de calor envolvidos e as propriedades dos materiais e as condições ambientais. Então, vamos falar um pouquinho sobre algumas configurações comuns e como a temperatura pode se distribuir nelas. No caso, o primeiro termo que a gente vai abordar é a condição em sólidos. Em materiais sólidos, a temperatura geralmente diminui do ponto mais quente para o ponto mais frio por condução. E a taxa de queda de temperatura ao longo do sólido depende da condutividade térmica do material. Já no caso da convecção, que ocorre em fluidos, como no caso de líquidos e gases, a temperatura pode variar devido às correntes de convecção. Então, áreas aquecidas que tendem a subir, enquanto áreas resfriadas tendem a descer, eles acabam criando padrões de temperatura complexos. A radiação térmica, ela depende da diferença de temperatura entre eles e de suas emissividades. Em configurações de radiação, a temperatura pode se distribuir de forma não uniforme, com os corpos mais quentes emitindo radiação para os mais frios. Mas aí você deve estar se perguntando, Jus, essa distribuição de temperatura só ocorre por condução, convecção ou radiação, nunca com os três mecanismos em conjunto? E a resposta é não. Na maioria das situações reais, a distribuição de temperatura envolve uma combinação dos três mecanismos de transferência de calor. Por exemplo, em um ambiente de aquecimento doméstico, a distribuição da temperatura depende da condução através das paredes, da convecção dentro do ambiente e da radiação do sistema de aquecimento. Um ótimo exemplo é a garrafa térmica, onde a gente tem um recipiente metálico que conduz o calor através do fluido já quente ou frio e que é revestido por um suporte de plástico que ajuda a irradiar possíveis fontes de calor ou do frio. Mas por que é importante entender sobre a distribuição de temperatura? Eu diria que por muitos aspectos, e um deles é o designer de equipamentos. Então, as diferenças na distribuição da temperatura são críticas para o design de equipamentos por várias razões. O primeiro deles é a eficiência térmica. Então, um design que otimiza a distribuição da temperatura, ele pode aumentar a eficiência térmica do equipamento, garantindo que as áreas críticas sejam mantidas dentro de uma faixa de temperatura operacional adequada. Isso é especialmente importante em dispositivos eletrônicos, onde o superaquecimento ele pode levar a algumas falhas prematuras ou até causar a perca, o dano financeiro desse equipamento. Um outro fator que pode ser bastante afetado é o desempenho. Então, em muitos casos, o desempenho do equipamento está diretamente relacionado à sua temperatura. Como exemplo, motores de combustão interna, sistemas de refrigeração e equipamentos de processamento químico, eles podem funcionar de maneira mais eficaz em determinadas faixas de temperatura. É claro que, para ser determinada essas faixas de temperatura, é importante conhecer o processo que esse equipamento está sendo empregado. Na segurança, o design inadequado da distribuição de temperatura ele é fundamental para garantir a segurança dos operadores e do ambiente ao redor do equipamento. Um exemplo, em sistemas de aquecimento e resfriamento, é essencial evitar pontos quentes que possam representar um risco de incêndio. Então, você imagina você num posto de gasolina ou perto de um líquido altamente inflamável, você ter um equipamento que não está preparado ou que possa trazer calor para aquele ambiente e ocasionar uma explosão. Então, é extremamente importante para a segurança. E, por fim, a durabilidade. Uma distribuição inadequada da temperatura ele pode levar ao estresse térmico excessivo em certas partes do equipamento, reduzindo a sua vida útil e trazendo até falhas prematuras. Então, projetar uma distribuição de temperatura uniforme pode ajudar a prolongar a vida útil do equipamento e diminuir custos. De uma maneira geral, é importante compreender e projetar a distribuição de temperatura nos equipamentos. Ele é meio que fundamental para garantir a eficiência, o desempenho, a segurança e a durabilidade. Isso requer, é claro, que uma análise muito cuidadosa dos mecanismos de transferência de calor e a aplicação de técnicas de designer
adequadas para otimizar a distribuição térmica desse sistema. Agora vamos falar um pouquinho da distribuição de temperatura em sistemas industriais. Então, nos sistemas industriais, as considerações sobre essa distribuição são ainda mais críticas devido à escala e à complexidade das operações. Então, a gente tem aqui algumas razões pelas quais essa distribuição ela é importante no design de sistemas industriais. O primeiro deles é a eficiência energética. Muitos processos industriais consomem grandes quantidades de energia, e a distribuição ela é inadequada de temperatura, ela pode resultar em desperdício de energia. Então, projetar um sistema industrial com uma distribuição de temperatura otimizada, ele pode ajudar a reduzir o consumo de energia e os custos operacionais. Um outro fator que pode ser afetado é a qualidade do produto. Então, em muitos setores industriais, a qualidade do produto final ela é diretamente relacionada à temperatura durante o processo de fabricação. Ou seja, uma distribuição inadequada da temperatura ele pode levar a variações da qualidade do produto e as taxas de rejeições mais altas, podendo acarretar até em não conformidades, percas de processo e aumentar o custo desse processo. Novamente, um fator que está muito empregado é a segurança operacional. Sistemas industriais mal projetados, eles geram pontos quentes ou frios que podem apresentar riscos de segurança para trabalhadores e até mesmo para o ambiente todo. Isso é especialmente verdadeiro em indústrias como a indústria química e metalúrgica, onde temperaturas extremas podem causar graves acidentes. No caso da manutenção em vida útil, a distribuição inadequada pode aumentar o desgaste e a degradação de componentes críticos do sistema, reduzindo a vida útil e aumentando os custos de manutenção. Então, projetar esse sistema com uma distribuição de temperatura uniforme, ele pode ajudar a prolongar a vida útil dos equipamentos. E por fim, como eu já citei, a conformidade regulatória, que em muitos setores industriais eles exigem regulamentos e normas que especificam limites de temperatura para garantir a segurança dos trabalhadores e a qualidade do produto. Garantir a conformidade com essas regulamentações, ela requer um cuidado muito maior, excessivo do projeto e o monitoramento da distribuição de temperatura. Então, em resumo, a distribuição da temperatura em sistemas industriais ela é fundamental. Isso requer uma abordagem integrada que considere os aspectos térmicos durante todo o ciclo de vida do sistema, desde o design até a operação e a manutenção desse sistema. Agora vamos falar um pouquinho sobre a distribuição em paredes planas. A distribuição de temperatura em paredes planas, ela refere-se à variação de temperatura ao longo da superfície de uma parede. Esse conceito ele é importante em várias aplicações, como em isolamento térmico de edifícios, processos industriais e sistemas de refrigeração e aquecimento. Ao longo de uma parede plana, a temperatura ela pode variar devido a vários fatores, incluindo, primeiro, a fonte de calor ou frio. Então, se houver fontes de calor ou frio ao longo da parede, como radiadores, sistemas de aquecimento ou resfriamento, a temperatura ela pode variar significativamente, dependendo da proximidade dessas fontes. Outro aspecto importante é o isolamento térmico. A eficácia do isolamento térmico na parede ele afeta a distribuição da temperatura. Áreas com isolamento térmico insuficiente, eles podem apresentar temperaturas mais baixas no inverno e mais altas no verão, enquanto áreas bem isoladas eles tendem a ter uma distribuição de temperatura bem mais uniforme. Pode afetar também na condução térmica, ou seja, a condutividade térmica do material da parede ela influencia como o calor é transferido ao longo dela. Materiais com alta condutividade térmica eles podem permitir uma distribuição mais uniforme da temperatura, enquanto materiais com baixa condutividade podem resultar em gradientes de temperatura mais pronunciados. E, por fim, a convecção e a radiação. Então, em alguns casos, especialmente em paredes expostas a correntes de ar ou radiação solar direta, os processos de convecção e radiação também podem influenciar na distribuição de temperatura ao longo dessa parede. Para projetar eficientemente sistemas de aquecimento, resfriamento e isolamento térmico, é essencial entender e modelar a distribuição de temperatura em paredes planas. Isso pode ser feito hoje usando simulações computacionais, testes experimentais ou modelos analíticos, sempre levando em consideração os fatores mencionados e as condições específicas da aplicação.
Agora que a gente entendeu um pouquinho mais sobre a distribuição térmica em paredes planas, vamos para o nosso primeiro exemplo, que é o isolamento térmico em edifícios. Nesse contexto, entender como a temperatura varia ao longo das paredes é essencial para garantir o conforto térmico dos ocupantes e a eficiência energética do edifício. Por exemplo, considere um edifício durante o inverno e pense assim: se as paredes não forem adequadamente isoladas, a temperatura do edifício ela pode variar significativamente. Então, as áreas próximas às janelas, portas ou outras áreas mal isoladas, elas podem apresentar temperaturas mais baixas devido à infiltração de ar e à perda de calor para o exterior. Ao projetar o isolamento térmico das paredes, os engenheiros eles precisam considerar a distribuição de temperatura ao longo da superfície das paredes para determinar a espessura e o tipo de isolamento necessário em cada área. Isso envolve a realização de análises térmicas detalhadas para modelar como o calor é transferido através das paredes, levando em consideração a condutividade térmica dos materiais e as condições climáticas locais. Com base nessas análises, podem ser aplicados diferentes tipos de isolamento térmico em áreas específicas, para garantir uma distribuição de temperatura mais uniforme e reduzir as perdas de calor. Isso não apenas melhora o conforto térmico dos ocupantes, mas também reduz os custos de energia associados ao aquecimento do edifício durante o inverno. Outro exemplo prático que utiliza a distribuição de temperatura em sistemas de paredes planas é o projeto de sistema de refrigeração em espaços confinados, como sala de servidores em data center. Nessas salas, a distribuição de temperatura ao longo das paredes ela é crucial para garantir que os equipamentos de TI, como no caso dos servidores e switches, operem dentro de faixas de temperatura seguras. Uma distribuição inadequada de temperatura ele pode resultar em um ponto quente, onde os equipamentos superaquecem, ou em áreas frias, onde ocorre condensação e formação de umidade. Para evitar os problemas de superaquecimento ou condensação, os engenheiros eles precisam projetar sistemas de refrigeração que garantam uma distribuição de temperatura uniforme ao longo das paredes da sala. Isso pode envolver a instalação estratégica de unidades de resfriamento, como condicionadores de ar ou unidades de refrigeração líquida, e a implementação de fluxos de ar, que são adequados para garantir a circulação eficiente do ar frio. Além disso, é muito comum utilizar isolamento térmico nas paredes das salas de servidores, com o intuito do quê? De minimizar a transferência de calor do ambiente externo para o interior da sala. Isso ajuda a manter uma distribuição de temperatura estável e a reduzir os custos de energia associados à refrigeração. Agora, um exemplo industrial que utiliza a distribuição de temperatura em paredes planas é o processo de tratamento térmico em fornos industriais, como os usados na indústria metalúrgica. Durante o tratamento térmico de metais, é crucial controlar a distribuição de temperatura ao longo das paredes dos fornos para garantir que as peças elas sejam aquecidas de maneira uniforme e atinjam as temperaturas desejadas para o processo. Uma distribuição inadequada de temperatura ela pode resultar em peças com propriedades não uniformes, o que afeta a sua qualidade de desempenho. Para garantir uma distribuição de temperatura uniforme, os engenheiros eles projetam os fornos industriais com sistemas de aquecimento e isolamento térmico adequados. Isso pode envolver o uso de elementos de aquecimento elétricos que são posicionados estrategicamente ao longo das paredes do forno. E além disso, o isolamento térmico nas paredes do forno ajuda a minimizar as perdas de calor para o ambiente externo e a manter uma distribuição de temperatura estável dentro do forno. Durante o processo de tratamento térmico, sensores de temperatura são frequentemente instalados ao longo das paredes do forno para monitorar a distribuição da temperatura em tempo real e garantir que as condições operacionais elas sejam mantidas dentro dos parâmetros especificados. Bom, eu acho que era isso. E eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. E aproveito para convidar vocês a explorarem mais sobre a distribuição de temperatura em diferentes contextos e refletirem sobre como esse conhecimento ele pode ser aplicado na futura carreira como engenheiro de vocês e minha também. Então, muito obrigada, pessoal, e até a próxima aula.